A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe você e sua família nesse dia. Hoje, mais uma vez, estaremos aqui para meditar na palavra de Deus. E eu convido você, meu querido e minha querida, para juntos examinarmos a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque todos os dias, ou quase todos os dias, eu estou aqui publicando vídeo na plataforma ao meio-dia. E hoje a palavra de Deus vai nos aconselhar, nos ensinar como nós devemos, o que é que precisamos fazer, para obter a sabedoria do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então aqui, meu querido e minha querida, nós vemos que Salomão amava ao Senhor, E como que ele expressava esse amor a Deus, A palavra do Senhor nos diz que ele andava, nos preceitos de Davi, Ele seguia o caminho que Davi tinha seguido, A trajetória de Davi. Então, meu querido e minha querida, e também ele sacrificava ainda nos altos, Porque naquela época não tinha uma congregação, um templo, Então, e certa vez ele foi até o monte mais alto, o monte de Beão, para fazer um sacrifício, ao Senhor, E ali a palavra do Senhor nos diz que ele ofereceu 1000 holocaustos, Acredito que ele escolheu o melhor para dar ao Senhor e foi uma grande quantidade de sacrifício que ele ofereceu ao Senhor. E a palavra de Deus, meus queridos, nos fala como Deus ele se agrada de Salomão, Primeiro porque ele amava o Senhor andando nos preceitos que Davi lhe ensinou, Da palavra de Deus, das coisas de Deus, E segundo, que ele foi oferecer algo voluntário, um sacrifício voluntário ao Senhor, em grande quantidade. E o Senhor apareceu a Salomão em sonhos, E disse: Salomão, pede o que tu quiseres e eu vou te dar. A palavra do Senhor, meu querido e minha querida, nos fala que Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa e Deus lhe daria, porque foi o Senhor que mandou ele pedir. Mas a gente vê aqui que Salomão, ele mostra para Deus da bondade de Deus para com Davi e para com ele. E a gente vê aqui que o que ele pede, ele diz assim no versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo, Então Salomão, ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Poderia ter pedido mais riqueza, poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, qualquer coisa, Muita honraria e Deus teria lhe dado. Mas ele pediu um coração, compreensivo, Que Deus lhe desse um coração compreensivo. Por quê? Porque ele iria julgar o povo de Israel, o povo de Deus, E hoje, meu querido e minha querida, é uma das coisas que nós precisamos muito. É ter um coração sábio, cheio de compreensão para olhar para o nosso próximo, Para não fazer julgamentos precipitados. É ter um coração cheio de discernimento para discernir entre o bem e o mal, Porque senão nós podemos julgar o nosso irmão de uma forma errada, E a palavra do Senhor
E Deus, ele se agradou tanto do pedido de Salomão, né, que o Senhor disse assim, disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, né? Então aqui a gente vê que Deus, ele se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão não pediu riqueza, né? Ele não pediu mal para ninguém, mas ele pediu sabedoria a Deus, né? E a gente vê, meu querido, minha querida, que um rei sábio como Salomão não existiu. E talvez nunca exista, né? Porque naquele tempo ele não tinha ao seu dispor a tecnologia que nós temos hoje, né? E ele era um homem muito sábio. E a palavra do Senhor diz que Deus lhe deu tanto riqueza, como glória, como honras, né? Deus lhe deu muito. E do modo que nos dias dele não houve ninguém igual. E quando a gente para analisar, nem nos dias atuais, né? E a gente vê que o primeiro caso, né, que Salomão faz justiça, é no mesmo capítulo, a partir do versículo 16, você pode na sua casa examinar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, é aonde Salomão ele vai ver que Deus lhe deu a sabedoria que ele pediu, né? No momento em que ele foi julgar o caso daquelas duas mulheres, né? Uma teve um filho, dormiu por cima e matou. E tirou o filho da mulher, da outra, né? Que também tinha tido uma criança. E trocou as crianças, né? E disse que o filho vivo era o dela e o morto era da outra, né? Ao passo que ela tinha trocado as crianças, porque ela dormiu por cima do seu filho e o matou. E a gente vê que ele já faz um julgamento excelente, né? Então, meu querido e minha querida, vamos buscar a sabedoria de Deus, né? Para discernir entre o bem e o mal, para discernir nos momentos que não nos couber fazer algum tipo de julgamento, para nós não julgar por nós mesmos, né? Mas julgar pela reta justiça, como Salomão fez, né? E que Deus abençoe a sua vida e que você medite nessa palavra, né? Medite na palavra de Deus, porque Deus é rico em poder e em sabedoria. E Ele é o mais interessado em nos abençoar. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus.